É um prazer imenso poder estar aqui e poder compartilhar com vocês um resuminho, algumas reflexões sobre o nosso estudo da semana do Vem Segue-me, que tem como título Firmes na Fé em Cristo e que vai desde Alma 43 até o capítulo 52. Esse estudo me trouxe muitas reflexões. Eu acho que a primeira delas é que nós pensássemos, por que será que mesmo sabendo que havia um número limitado de placas, Mormon, ele fez questão de utilizar algumas dessas placas para contar sobre as guerras entre os nefitas e lamanitas. Que utilidades essas guerras podem trazer para a nossa vida? O que elas podem nos ensinar? E aí nós precisamos lembrar do contexto dos oramitas, que eram dissidentes nefitas, que decidiram se juntar com os lamanitas. Os lamanitas já eram numerosos e conseguiram agora se tornar mais numerosos ainda. E o único objetivo deles era poder. Eles queriam poder e eles queriam escravizar os nefitas. E aí, para onde eles se dirigem? Eles se dirigem para a terra de Gerson. E vamos pensar, na terra de Gerson vivia quem? O povo de Amon, que era aquele povo que havia feito um convênio de não pegarem armas. Somado a esse povo, existia aqueles dissidentes oramitas que haviam se arrependido, aqueles que eram pobres, que eram expulsos da sinagoga, e aí com a pregação de Alma, eles acabaram se arrependendo e eles foram acolhidos pelo povo na terra de Gerson. Então agora era esse povo que ia ajudar o povo de Gerson, junto com outros nefitas que não haviam feito o convênio de não pegarem armas, mas que eles pegariam armas somente para defender a sua liberdade, a sua família, as suas terras. Então, nesse momento, os nefitas se reúnem aí na terra de Gerson, nas fronteiras da terra de Gerson, para poder defender a sua propriedade. E eles têm um capitão-chefe, que é Moroni. E aí Moroni é apresentado como o capitão-chefe que foi aí escolhido pelo povo e pelos juízes. Ele tem apenas 25 anos de idade. E é enorme responsabilidade. E Moroni era também um estrategista. Ele tinha uma visão e muita sabedoria. A primeira coisa que ele fez foi preparar o exército nefita com couraça, com armadura, com capacete, de modo que eles estivessem protegidos as partes vitais de seu corpo. Então, quando eles estavam aí nas fronteiras da terra de Gerson, os lamanitas se aproximam, mas eles se espantam quando eles percebem que eles têm aí toda uma roupagem especial. Embora os lamanitas tivessem um número muito maior, eles praticamente lutavam pelados, todas as suas partes vitais expostas. Então eles temeram e eles acabaram recuando e fugiram em direção ao deserto e preferiram atacar em outra parte. Então Moroni mandou espias que o seguissem no deserto para tentar descobrir para onde eles estavam indo. E ele também mandou que seus homens fossem procurar Alma, porque ele sabia que Alma era um profeta. E ele conhecia as profecias de Alma. Então ele pediu que eles procurassem Alma, para que Alma perguntasse ao Senhor para onde eles deveriam ir, né, para poder saírem vitoriosos. E
Os homens procuraram Alma e Alma disse que os lamanitas estavam indo para a terra de Mante. E eles pretendiam atacar essa terra exatamente na parte que existiam aí pessoas mais vulneráveis. Então, seguindo o conselho do profeta, Moroni e seus homens se dirigem aí para a terra de Mante. A gente já começa aprendendo algumas coisas aí nesses versículos iniciais. Nós percebemos como Moroni, ele tinha fé e ele busca o conselho da pessoa certa. Ele vai buscar o conselho de um profeta. Como na nossa vida, em situações aí de escolhas, de decisões, nós precisamos lembrar o que tem nos dito o nosso profeta. E vamos seguir o seu conselho. Bom, eles se dirigiram à terra de Mante e aí travaram a sua, vamos dizer assim, primeira batalha. E é muito interessante porque os lamanitas, eles são extremamente ferozes. E eles lutam aí com todo o seu ódio. Os nefitas tinham uma causa grandiosa, que era defender a sua liberdade, defender sua família, suas terras. Eles não procuravam honra, poder, escravizar ninguém. Eles apenas estavam se defendendo. Eles tinham uma causa nobre. Mas teve um momento que os nefitas, quando viram as atrocidades da guerra e muitos dos seus irmãos aí tendo cortados braço, perna, muitos tentaram recuar e temer. E quando Moroni percebeu, Moroni procurou inspirá-los. É isso que faz um líder. Na hora que você começa a desanimar na batalha, tem que ter alguém de frente para lembrar para eles que a causa é nobre, que eles têm o Senhor do seu lado, eles estão ali lutando por suas famílias, por sua religião, por sua liberdade. E nesse momento os nefitas despertam aí e eles conseguem vencer a batalha. Quando eles vencem, tudo que o Moroni propõe para o inimigo é um pacto de paz. Que eles prometam que não vão vir mais atacar e que haja paz entre eles, que eles entreguem as suas armas. Mas, mesmo rendidos, eles não estão dispostos a isso. Eles querem apenas vingança e concretizar o seu ódio. Eles saem vencedores dessa batalha e eles voltam para os seus lares e agradecem a Deus. Então, nós vemos a importância de um coração agradecido, de reconhecer que o Senhor esteve aí todo o tempo do lado deles. E eles prosperaram pela mão do Senhor. E a gente começa a ver que mesmo em meio à guerra, a pregação do Evangelho continuava. Nós temos Alma e os seus filhos pregando o Evangelho. A obra missionária, ela continua em meio à turbulência do mundo, as coisas que possam acontecer. É muito interessante também, porque nesse momento Alma aconselha o seu filho Elamã, ele dá os seus conselhos finais, ele fala, ele profetiza, ele fala sobre os nefitas, que um dia eles seriam destruídos, e seriam destruídos por sua iniquidade, porque esqueceram de guardar os mandamentos do Senhor. E nesse momento Alma se despede, e ele não é mais visto entre os nefitas, e nem mais é mencionado. São momentos aí de muita reflexão e de muitos ensinamentos. E em meio a tudo isso, nós vemos surgir, né, um homem, o nome de um homem que nós já conhecemos, Amalequias. Esse Amalequias era um dissidente nefita, que no passado ele quis se tornar o rei dos nefitas, mas ele acabou, né, sendo expulso pelo povo e através do voto popular, o povo ganhou e o povo preferia juízos na terra. O que é que eles fizeram? Ele com aqueles que lutavam aí para que ele fosse o rei,
que eram dissidentes nefitas, eles se dirigiram, né, à terra de Nefe. E eles foram à terra de Nefe e começaram a incitar o rei dos Lamanitas, que deveria guerrear contra os nefitas. Ele começou a incitar isso no coração das pessoas. Mas o rei dos Lamanitas, ao consultar o povo, viu que o povo não queria guerra. Mas mesmo assim, Amalequias foi tão insistente, que acabou sendo nomeado comandante dos exércitos dos Lamanitas. Uma parte do povo que não queria guerra acabou fugindo para o deserto, para um lugar chamado Nida. E o impressionante é que Amalequias vai atrás desse povo, porque ele quer um número maior nos seus exércitos. E ele acaba aí assassinando vamos dizer, o capitão-chefe aí, chamado Leonte. E ele junta de novo esse exército e ele volta para a terra de Nefe, agora mais poderoso, com aqueles que eram dissidentes, que já não tinham seu comandante, porque ele fez com que o servo o envenenasse pouco a pouco. E ele volta para a terra de Nefe. E lá ele acaba assassinando o rei. E quando os servos do rei veem o rei sendo assassinado, eles ficam tão assustados que eles fogem. Então Amalequias se utiliza desse momento e fala que os servos estão fugindo porque os servos mataram o rei. Então ele novamente diz que devem buscar os servos, que devem matá-lo, todos aqueles que amam o rei. Ele acaba caindo nas graças do povo que acredita nele, nas graças da rainha. Ele acaba pedindo a rainha em casamento, casa com ela e se torna o rei dos Lamanitas. Então, gente, é uma história assim de você arrepiar os cabelos e, ao mesmo tempo, questionar por que o mal prospera. Porque tantas pessoas desejam poder a qualquer preço e estão dispostas a fazer tudo para chegar aonde querem. Amalequias queria ser um rei. E ele, pouco a pouco, ele foi fazendo coisas e que pouco importava quem aparecesse no seu caminho, quem ele tivesse que matar ou o que ele precisasse fazer. Ele acabou subindo ao poder com fraude e com engano. Então, muitas vezes, nós vamos ver também no nosso meio muitos homens prosperarem. Às vezes no meio político, às vezes no meio empresarial, do mundo do trabalho, você vai ver as pessoas prosperarem e pessoas do mal. Mas nós precisamos saber que a justiça divina, ela sempre vem. Ela sempre vem. Muito bem. Agora Amalequias é o rei. E com cada vez mais ódio dos nefitas. E aí ele novamente planeja. Ele começa a incitar os seus homens e a cegá-los de tal maneira para que eles tivessem um ódio mortal dos nefitas. E aí nós podemos pensar, por que tanto ódio? Como o Satanás procura cegar as pessoas e fazer com que as pessoas se odeiem e que as pessoas alimentem esse ódio. Quando os nefitas, eles não declaravam guerra a ninguém, eles simplesmente eram um povo pacífico, que tinham a sua religião e lutavam pela liberdade religiosa. E aí nós vamos ver que, não diferente, em muitas épocas da nossa história, a briga pelo poder se repete. E homens perversos que tentam tirar o mais precioso, que é essa liberdade. Essa liberdade de adorar. Essa liberdade de acreditarmos em um Deus vivo.
Então, precisamos ficar muito atentos ao mal que tenta prosperar no mundo e que muitas vezes nós ajudamos a colocar no poder através do nosso voto. Então, que nós possamos pensar nisso, né? Nessa liberdade religiosa. A liberdade de ir e vir, a liberdade que é tão preciosa. Muito bem. E aí o que acontece? A Malaquias, ele começa a se preparar. E enquanto ele incita esse ódio entre os lamanitas, do outro lado nós observamos Moroni. Que Moroni vai estimular o povo de Nefe a guardar os mandamentos de Deus. Ele vai estimular a ser fiel. Porque eles sabem que se eles prosperarem, se eles guardarem os mandamentos, eles vão prosperar na terra. Eles ensinam eles a ser industriosos, trabalhadores. Então, olha só, são muitas as qualidades, inclusive, né, que o livro de Mormon fala sobre Moroni. Ele diz que Moroni, ele preparava o povo para defender sua liberdade, sua terra, suas esposas, seus filhos, sua paz. Então é fácil a gente observar como o ideal de um era terrível e como o ideal do outro era nobre. É muito fácil você pensar quem é o vilão e quem é o mocinho dessa história, ou de que lado eu gostaria de estar, se do lado de Amalequias ou se do lado do capitão Moroni. E aí o livro de Mormon fala sobre algumas das qualidades de Moroni. Ele era forte e poderoso, era um homem de perfeita compreensão, e ele não sentia nenhum prazer em matar, e ele se alegrava com a liberdade e a independência do seu país. Ele era um homem cujo coração transbordava de gratidão a Deus. Um homem que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança do seu povo. Ele era firme na fé em Cristo. E ele fez um juramento de defender seu povo, seus direitos, seu país, sua religião, mesmo com a própria vida. Então, olha que líder inspirador foi Moroni. E era esse homem que estava aí sobre todos os, né, sobre todo o comando do exército nefita. E ele se preparou de tal maneira que ele criou estratégias. Ele sabia que a melhor maneira de enfrentar o inimigo era se preparando para a chegada dele. Então ele fortaleceu as suas cidades, ele fez pontos de fortificações, ele fez toda uma estrutura, muralhas nas fronteiras, muralhas ao redor das cidades, lugares de refúgio. Enquanto os lamanitas simplesmente alimentavam o seu ódio e a sua perversidade, o povo, né, Nefe, o povo de Moroni, eles fortificavam, eles se preparavam para se defender do seu inimigo. E é muito interessante perceber o espanto dos lamanitas quando eles começam a atacar as cidades nefitas. Porque quando eles chegam, né, numa determinada cidade, que é a cidade de Amonia, essa cidade havia sido já destruída antes pelos lamanitas. Lembra quando Alma saiu de lá com a moleque? E havia sido destruída por causa da iniquidade do povo. Então era uma cidade extremamente frágil. E de repente eles voltam lá em Amonia e essa cidade havia sido reconstruída. E quando eles viram as muralhas, todos aqueles muros que eles não conseguiam penetrar com seus arcos e flechas nem entrar na cidade, eles ficaram muito desapontados. E eles não acreditavam, eles nunca viram os nefitas tão bem preparados. E aí eles se desesperaram e decidiram ir para a terra de Noé, que era conhecido até então como um local também bem frágil, bem indefeso, e que facilmente eles conseguiriam tomar essa terra. E quando eles chegam na terra de Noé, eles encontram essa terra ainda mais fortalecida, ainda mais fortificada, de modo que eles tentam penetrar nela e eles não conseguem.
E eles tentam de toda maneira batalhar e num piscar de olhos aí 1000 lamanitas são mortos e nenhum nefita. Quando eles percebem que todos os seus capitães, chefes estão mortos, eles vão correndo, voltam para a terra de Nefe para contar ao rei dos lamanitas, que é Amalequias, que fica tão furioso, né, que blasfema contra Deus e que diz que ainda vai beber o sangue de Moroni. Gente, eu fico pensando como é a perversidade, como alguns se tornam filhos de Satanás. Tem muita coisa que eu achei interessante. Uma das coisas que é relatada é que os dissidentes nefitas, pensem bem, eles eram nefitas que aprenderam o Evangelho, que sabiam o correto, que estavam lá, firmes na igreja. E de repente eles se rebelaram, eles se tornaram dissidentes. E aí, quando eles se tornaram dissidentes e eles se juntaram aos lamanitas, eles se tornaram mais cruéis que os lamanitas, porque eles não tinham mais luz nenhuma. Então, olha o perigo de quando nós somos um membro da Igreja de Cristo, conhecemos a verdade e nos afastamos dela. O que podemos nos tornar? A decadência, a falta de luz. Uma outra coisa muito interessante é que os nefitas, eles lamentavam muito cada vez que eles matavam um lamanita ou um dissidente, porque eles sabiam que estavam matando uma pessoa que não estava preparada para o seu encontro com Deus, que não tinha usado o seu tempo na terra para o seu arrependimento. Então eles lamentavam profundamente por isso. Eles não se alegravam. Então a gente consegue ver os dois lados, o lado do bem e o lado do mal. E nós vemos também que os nefitas, eles progrediram, eles prosperaram, se tornaram ricos, industriosos. E isso levou ao orgulho de muitos. Começou a haver uma disputa na terra, briga por conta da terra. Nesse período também, né, surgiram aí o que nós chamamos no livro de Mórmon de os realistas. Eles eram de linhagem real. E como havia morrido o juiz supremo Nefia e o poder havia sido passado ao seu filho Paorã, né, sempre o povo tendo essa liberdade de escolher, eles não estavam de acordo. Eles queriam que, como eles tinham uma linhagem nobre, que eles fossem reis. E eles queriam tirar a liberdade do povo. E novamente houve uma votação e a liberdade era a coisa mais preciosa que eles possuíam. E o povo não aceitou. E eles ficaram tão furiosos, que eles não aceitaram perder. Eles não aceitavam perder. E eles se diziam resistência e oposição. E aí nós vemos que, em meio a tudo isso, Amalequias dessa vez se prepara para guerrear entre os nefitas, para guerrear contra os nefitas. E aí é muito difícil a gente imaginar uma situação, né, de dissensões entre eles, de discórdia, de grupos divididos, e você tem um inimigo real avançando contra você. E nesse momento os realistas dizem: quer saber? Não vamos pegar em armas, ninguém aqui vai defender o povo, deixa os lamanitas virem. E começa a desestabilizar o povo. E nesse momento Moroni vai lá e diz: se vocês não pegarem armas para defender o seu povo, vocês morrerão. E aí começa uma briga interna. E 4.000 daqueles homens que decidiram que não iam pegar em armas e não iam defender o seu próprio povo, acabaram morrendo. Então nós vemos que os maiores inimigos, né, inclusive da igreja em si, nunca foram as guerras, as grandes guerras externas, mas as dissensões dentro da igreja, as discórdias. A mesma coisa são as famílias.
né? As mesmas coisas são com as famílias. Como diz nas Escrituras, uma casa dividida não subsistirá. Quando começam as discórdias internas, aí, é nesse momento que a gente precisa parar, pensar e criar as nossas estratégias. Porque a qualquer ataque externo vai ser muito fácil essa casa cair. Apesar de tudo isso, também me chamou muito a atenção uma escritura que diz que nunca o povo de Néfe foi tão feliz como no período que tinha o capitão Moroni aí à frente. E ao mesmo tempo, Moroni ele foi tão nobre, né, tão maravilhoso, que diz nas escrituras, né, que bom seria se nós tivéssemos mais Morones no mundo, que o inferno tremeria por sua dignidade. Mas ele não foi diferente de Amon, de Alma e de tantos outros valorosos que estavam aí também pregando o Evangelho, concomitantemente a esse período de guerra, que estava também lutando contra essa guerra espiritual. São muitos os ensinamentos dessa aula. Os nefitas sempre ganharam e prosperaram quando eles reconheciam a mão do Senhor e quando eles não se dividiam como povo, quando eles permaneciam unidos. Permanecer unido, ter estratégia, é tão vital para uma guerra quanto para a vida. Estar preparado para as situações que se apresentam. Nos fortalecermos para os inimigos que virão. Eu tenho certeza que Mormon, ao deixar aí parte tão significativa dos registros destinados às guerras, foi para nos dizer: presta atenção, aprenda. Aprenda com as vitórias e com as derrotas. E aprenda a fazer como um Moroni, quando rasgou a sua túnica em defesa das nossas famílias, da nossa liberdade, da nossa religião, o estandarte da liberdade. Nós precisamos defender a nossa liberdade e as nossas famílias. E, se for preciso, com a nossa própria vida. É isso. São muitos os ensinamentos essa semana e eu espero que vocês, no seu estudo familiar e pessoal, tenho certeza que viram muitos mais detalhes, muitas mais coisas que não dá para comentar em apenas um resumo. Mas que possamos continuar estudando, nos fortalecendo e não esquecer nunca, firmes na fé, independente do que aconteça, mesmo que tenha uma guerra ao nosso redor, mesmo que o mundo caia à nossa volta. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.